A gente pode começar a falar do que vocês estão fazendo agora, né? Que é um espetáculo sensacional. Eu assisti. Gente, assistam. Quem estiver no Rio de Janeiro não pode perder Ismael Silva, uma homenagem a... Não, é o Professor Samba, uma homenagem a Ismael Silva. É um espetáculo maravilhoso. Fala um pouquinho, quem quiser ir do serviço aí, olha ali, ó, vocês aí, ó. Olha aí, essa foto é antiga, ó, do Sesc, que maravilha. Isso foi no Sesc, isso aí foi na primeira semana do Sesc. Ah, é? Foi. Mas agora vocês estão no Teatro Fashion Mall. Na sala Rosa Maria Moutinho. Quartas-feiras, 20 e 30. 20 e 30. Toda quarta-feira. O teatro tá lindo. Lá, o isso já é Fashion aqui. Mall tá muito bonito. É uma estrutura muito bacana. E, assim, estamos vivendo... esse, eu acho que é um misto de sonho e realidade, né? Porque, por que eu falo de sonho? Porque é muito difícil a gente poder trabalhar com amigos. Né? Irmãos, né? Somos profissionais, né? Somos profissionais, a gente tem que trabalhar, a gente trabalha com todo mundo, mas a gente trabalhar assim com amigos, assim, amigo, onde a gente tem uma intimidade, né? Porque aqui entre a gente, o que acontece, um olha para o outro e já foi. E já, inclusive, nessa semana, ele deu uma errada lá, eu peguei, resgatei, na outra cena eu errei, ele pegou, me pegou. Assim que a gente faz. Então, assim que a gente faz. Então, a gente tem uma intimidade, né? Cumplicidade, uma cumplicidade, uma amizade de muitos anos, né? Eu acho que isso é um primeiro ponto que faz o espetáculo acontecer. Porque, realmente, quando você tem uma unidade, a gente vence tudo, né? A gente vê qualquer obstáculo, qualquer dificuldade, né? Então, eu acho incrível isso, incrível. Por isso que eu acho que é um sonho, porque eu já com, sei lá, quase 45 anos de carreira, sei lá, se eu vivi isso umas 2 vezes, foi muito. Que legal, que legal. Isso, assim, para alguém que tem muita experiência no teatro musical, pô, Jorge Maia é um cara que quantos anos você já faz só teatro musical? Desde o meu início, né? Então, assim, Teatro, eu já meio que caí nisso, porque você também é músico, você toca instrumento também. E assim, eu tive a oportunidade de fazer o meu primeiro espetáculo de muito sucesso, era um grande musical. E dali já virou uma vitrine para continuar, né? E é um segmento assim, eu gosto de teatro de prosa também, mas realmente musical é uma coisa que fala lá no fundo mesmo. Tudo tem que ter o dom, na verdade, né? Mas assim, eu acho que quando tem o chamado ali, não tem jeito, né? Sim. A gente fala assim... eu ouvi você falando uma história também, né? Quando você era pequeno e tal, que sua mãe queria que você estudasse outra coisa e tal, mas que você acabou falando e tal. Depois a gente fala dessa história aí. Depois, daqui mais pra frente. Vamos falar desses baluartes aqui, que eu sou fã, que eu conheço desde 2007, mas que eu já via no palco desde antes. E, assim, eu tenho a honra de ter... É um presente estar no palco com esses dois. É um presente tê-los e falar que são meus amigos, que eu falo de irmão, que é família. Eu acho que isso transborda no palco, Sim. As pessoas veem dessa forma. A gente ainda tem a Ana Veloso, que é uma outra irmã nossa, né, que conseguiu, que escreveu, dirigiu, e dirigiu junto com o Ed, e tem esse olhar feminino de fora, e que agrega, que acalanta. Então, assim, eu sou um privilegiado nessa produção, eu falo para as pessoas, eu estou comemorando, e é isso que eu gosto de falar. Então, assim, quem puder ir lá no teatro, no Fashion Mall, assistir a gente, vai ver isso transbordar no palco. Vocês ficam ainda pelo menos quanto tempo, né? Eu acho que a gente talvez encerremos a temporada agora dia 28. Foram 4 Já quartas-feiras. dia 28? Isso. Já. Mas Não é o teatro possível, hoje me gente. procurou e nos sondou como é que tá. Ó o spoiler. Dando um spoilerzinho rápido. Fizemos uma reunião breve para saber, talvez, fazer uma vez no mês. Porque o resultado está sendo muito bom, positivo. E, assim, que eu acho que... O que eu acho? O sucesso da peça, né? Da gente tá entrando nessa seara onde a gente coloca em cartaz, seja no Dulcina, seja na estreia lá no Sesc. Quando eu penso no espetáculo, Galvazinho, eu penso muito assim, para esses dois, né, verem comigo nessa história, desses corpos negros, dessas histórias que se cruzam. A Ana, quando escreve o texto,
escreve pensando em cada um de nós. Então eu acho que tem uma química junto com os músicos também, que já trabalham com a gente há muitos anos, desde 2013. Já que também atuam no meio do espetáculo. Que atuam no meio do espetáculo, que são músicos, atores também. Então eu acho que, sabe, essa conjunção dos 8 no palco, né, que eu trago música também para o elenco, esses 8 eu acho que tem um borogodó, tem uma corporeidade na história da gente, né? Nós que somos descendentes africanos e tudo mais, que a gente tem essa pele que é preta, que conta essa história de preto e tudo mais, eu acho que isso tem muito respeito. Eu acho que o espetáculo ele se torna um ritual. Sabe, quando a gente começa ali cantando lindo e elevando a questão da bandeira, eu vi no Sesc, às vezes, com pessoas que começavam já no início do espetáculo, já chorando. E a minha ideia realmente foi de trazer essa força para a cena, né? E eu acho que ele vai além, ele extrapola, porque eu acho que cada um de nós traz essa história conosco, né? O Milton, a gente começa o espetáculo se apresentando, né? Eu venho de Madureira, o Jorge vem da Ilha do Governador, o Milton vem de Cascadura. Então tá tudo muito interligado, né? E o Ismael, o Jorge sempre fala isso, a gente sempre repete em Mil, que esse espetáculo está se tornando uma reparação histórica. Entendeu? Porque não ter tido uma história dessa contada do Ismael Silva. Ele não veio, as pessoas não conhecem. Você conhece o Cartola, você conhece o Beto Sem Braço, você conhece o Monarco, você conhece Noel, você conhece o Candeia, você conhece todos eles, Geraldo Pereira, né? Que você fez também junto com a gente. Mas o Ismael nunca foi muito, entendeu? Muito citado, né? Entende? Então, e tudo acontece a partir dele. E ele, em relação à discografia de sucesso, ele é gigante. 300 composições. Um homem é preso durante 5 anos, as conhecidas. Tem as desconhecidas que a gente não cita. Tem as vendidas que os autores pegaram e ninguém fala que é dele. Não cita que é o nome dele. O cara tinha mais de 300 composições. Porque ele também, além dessa coisa da escola de samba, ele também foi uma pessoa que ele veio nos primórdios da música popular brasileira, né? O início da rádio, né? Porque a rádio começa nos anos 30, né? Então, um dos amigos se tornaram amigo, parceiro, Noel Rosa. Então, o que acaba acontecendo? Ele carrega muita história. Ele carrega muita história, né? O Ismael. E nisso, o que acaba acontecendo? E como todo sambista da época, assim, passando por discriminações, preconceitos, tendo que quebrar paradigmas, né? Um homem negro de visão inteligente, né? Que sempre na questão da negritude, o negro assim, letrado, óbvio, né? Na época era considerado pessoas de intelecto menor, e ele foi o oposto disso tudo, de um visionário, né? Isso que eu acho também muito interessante, mas não por isso não deixou de levar várias lapadas, de passar altos e baixos pela vida, inclusive momentos bem baixos, né? Mas mesmo assim ele teve essa capacidade, né, de criar muitas coisas. Então eu acho que esse espetáculo ele tem esse mérito de fazer essa reparação, né? E como tem aquela máxima, né? Tem até uma música famosa que fala: o Brasil não conhece o Brasil. Eu acho que esse espetáculo ele dá essa oportunidade dos jovens, das pessoas que não conhecem essa história, que não conhecem a história da música popular brasileira, do samba, da nossa cultura, né? Porque um país ele é sempre forte pela sua cultura. Eu acredito nisso. Isso daí é muito importante. Um país sem cultura não é nada. Absolutamente. E até a história da gente está totalmente ligada à cultura, né? Sim. Você vê que o quanto a gente preserva a nossa história é o quanto a gente preserva a nossa cultura, né? Exatamente. É uma coisa contemporânea ali, né? Tá um andando junto da outra. Eu acho isso
que a gente, eu acho que tem melhorado em alguns aspectos, assim, Sim, né? sim. Acho que a gente tem Temos conseguido- avanços, temos avanços, né? A gente tem Lentos, né? a gente que Eu veio, acho. a gente que passos. veio da época do mato, onde tudo era mato, né? A gente tem essa noção, né? Porque hoje em dia a gente vê os musicais, principalmente os que têm grande estrutura, a gente já vê os jovens chegando num lugar onde tá tudo certinho, Com certo pronto para ele chegar lá e conforto. fazer, Sim. depois vai embora para casa, toma seu Lindo, banho. toma o banho, Olha, né? maravilha. A gente não, a gente veio quando tudo era mato, Não, né? A gente era a gente é da época do queijo, né? Bota o queijo, vai ali e faz, né? Sobe no queijo. A gente não tinha. Quantas peças a gente fez? Tinha camareira. Não, e fora, quantas vezes a gente fazia Você fez musical, às 4 vezes sem carreirinhas. microfone. Esses Sim. 4 carreirinhas, né? Que eram 5 e pra todo poder- mundo ali, vozeirão Eu ali, fiz abrindo a o teatro boca. musical brasileiro, um Né? grande sucesso, era uma bateria e um piano na boca de cena e a gente cantando no Se gogó, esgoelando. quase 2 horas. Eu lembro. Aquelas Esse músicas. espetáculo era Então, incrível. assim, é isso, né? É isso. Então, é isso que você falou. A gente veio do mato Isso é mesmo. história, né? Eu me lembro de levar 2 horas para chegar no tablado.